Oi, gente, boa noite. Boa noite, meninas, boa noite, meninos, mulheres e homens. Sabe, gente, antes de dormir, vou dormir já, né? E eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Eu estava olhando os comentários, né? Pra responder alguns, né? E ver, né? E eu notei que as pessoas estão mais assim, mais ligadas nessa semana sobre os vídeos sobre a minha mãe, né? De esquizofrenia. Em questão assim, como que eu posso dizer? E eu vi um comentário, né, dizendo que você tem que ter mais paciência com sua mãe, sobre você. Eu não tô lembrado direito como é que é, gente, que eu sou muito mal de memória, sabe? Você tem que ter muita paciência com a sua mãe, você precisa se colocar no lugar dela. Vi também um comentário agorinha. Eu não faria isso, eu não exponho. Você, tipo assim, como que fala? Exponharia? Não sei. Você está expor, né? Expor a minha mãe, sabe? Eu não faria isso se for com a minha mãe. Eu vi um comentário assim também. E aí eu paro pra... O que que eu faço na hora? É um comentário assim que mexe comigo, gente. Por quê? São comentários que eu não sei de que forma que a pessoa fez, né? Não sei se fala dando um conselho, ou se fala dando uma bronca, ou se fala julgando. Porque existe uma frase, você escreve, talvez você fala aconselhando, talvez você fala julgando, talvez você fala, entendeu? Tem vários modos de falar. Mas eu pego pra mim quando eu leio um comentário assim, na hora eu fico um pouco revoltada, né? Que é normal. O ser humano não aceita crítica. Nós, seres humanos, a gente não aceita crítica, mas a gente repensa sobre aquilo, né? E eu quero falar assim, primeira coisa, eu excluí os vídeos da minha mãe, deixei só alguns, né? Os outros eu excluí. Eu queria guardar porque eu não tenho eles no meu celular e eu não sei salvar. Não tenho eles mais. Mas eu resolvi excluir. Por quê? Porque foi em momentos em que eu não estava bem. Em que eu também não estava bem. Que eu estava nervosa, que eu estava no meu limite. No meu limite não, né? Porque no limite a gente perde a cabeça e faz bobeira. Mas eu ainda não estava no meu limite, eu estava tentando. Gente, só quem cuida de alguém que tem esse problema sabe o significado da palavra paciência. Só que eu aceito esses comentários como conselhos, porque na hora eu me atinge, entende? Se me atinge, isso é bom, porque eu fico pensando, nossa, e aí eu vou ver meu próprio vídeo, entendeu? Porque agora eu tô calma. Eu tô tentando, isso já faz tempo, esses vídeos já faz tempo. E agora eu tento me controlar mais, eu oro bastante, pedindo para Deus paciência. Porque não tem jeito, a doença da minha mãe não tem jeito, gente, né? E quando acontece esses momentos em que eu tô nervosa, em que às vezes, gente, eu faço um vídeo, mas eu passei o dia inteiro vivendo aquele momento. Aquele vídeo é só um pedaço da história, da minha vida, da vida dela. Mas eu convivo com a minha mãe, eu cuido dela há anos.
Não é fácil, gente. Então, aquele momento eu tô estressada, eu tô nervosa, mas em nenhum momento eu vou agredir ela, nunca. E se um dia eu pensar em fazer isso, eu falo com o meu médico logo, com o meu médico, porque a gente, quem cuida de uma pessoa que tem problema assim, psicológico, problemas mentais, também tem que passar por psicólogo, você sabia? Porque às vezes a gente também já tá com alguma coisinha. Então não julgue, mas muito obrigada pelos conselhos. Não sei se você tá me julgando, mas eu quero pegar como conselho. Não repita de novo aí o que foi falado, talvez você vai ver meu vídeo de novo. Mas eu agradeço. Por quê que eu tô falando isso? Porque depois que a gente fica brava, que a gente fala duro com a minha mãe, a gente se acalma, né? Ela também se acalma depois, toma um remédio, fica mais, né? A gente se sente culpada. Eu mesmo me sinto culpada. Tipo assim, ai, não devia ter falado desse jeito. Não devia ter. Já me dá vontade de chorar. Não devia ter falado desse jeito. Devia ter falado de um jeito diferente. Mas assim, sendo dura do mesmo jeito, mas de um jeito diferente. Porque não tem como, gente. Gente, não tem nem como eu explicar pra vocês. Ó, se a minha mãe vir querer um cigarro, eu não posso entregar o cigarro toda vez que ela quer. Como que eu vou falar pra minha mãe? Mãe, não pode fumar mais. Espera mais umas 2 horas, 3 horas pra senhora fumar. Ela vai falar, tá bom, Rose. Mas daqui 20 minutos ela vai. Nem 20, ela vai vir pedir outro. E ela começa a ficar brava, brava, brava. Então eu tenho que mudar o tom com ela. Mãe, não pode, não adianta, eu não vou dar. Então eu tenho que mudar o tom, mas isso não significa que eu perdi a paciência. É porque eu tenho que fingir que eu tô brava com ela pra mim, pra ela ver se ela. Não que ela entende, mas ela fica, nossa, a Rose tá brava, eu não vou pedir mais não. Vou esperar na hora que ela. Entendeu? E aí ela consegue esperar mais tempo, às vezes 1 hora, aí ela vem pedir. Entendeu? Fora sobre querer ir pra rua, que ela passa o dia inteiro querendo ir pra rua, ela não quer. Nossa, é muito difícil. Gente, isso é só detalhes. Querer que eu levo ela num centro espírita, porque querer que eu levo e a minha religião é né, religião evangélica, isso não vem ao caso, não tô falando de religião. Eu tô querendo que vocês entendam que quando eu fiz aquele vídeo, foi em momentos que eu tava brava, mas eu não tava sem paciência. Eu tava o dia inteirinho passando por aquilo, né? Tentando fazer ela, conversando com ela, falando com ela, brava com ela às vezes. Mas o nosso dia a dia, eu tento levar normal. Só que tem momentos que tem que ser brava com ela. Gente, não tem nem como eu explicar pra vocês. Só que assim, cada vez que eu vejo um comentário desse, eu me sinto culpada. Tipo assim, nossa, eu não devia ter falado desse jeito com a minha mãe. Aí eu vou e eu olho o meu vídeo. Eu assisto o meu próprio vídeo, como que eu tava falando com ela. Entendeu? Porque eu falo, bom, deixa eu ver esse vídeo, porque falaram isso, né? Deixa eu ver o que eu fiz nesse vídeo de mal. E aí eu vejo que realmente eu tava muito brava. Que realmente eu tava muito brava com ela. Tipo assim, eu saí de mim. Eu me descontrolei. Gente, não é que eu não tenho paciência com a minha mãe. É que eu me descontrolei. Entendeu? Porque a gente que cuida, a gente se descontrola emocionalmente. A gente perde. Eu falo perder a paciência, mas na verdade é que a gente também não tá bem. Psicologicamente a gente não tá bem. Sabia? Porque a gente tem que. Nós tem que entender que a nossa mãe tem problema.
que a nossa mãe escuta vozes, que a nossa mãe desconfia que a gente vai matar ela, que talvez eu vou fazer um arroz e talvez vai ter um veneno no arroz, que se eu não ficar olhando 24 horas, talvez ela vai entrar aqui e colocar um veneno no arroz. Esses dias atrás ela colocou quiboa na água que tava na geladeira e a gente já tava usando para tomar o tereré. A gente já tava tomando, aí senti um gosto diferente que ela colocou pra gente tomar. Então, às vezes a gente, não é que a gente perde a paciência, a gente se descontrola e fica bravo com ela, mas depois a gente se arrepende, sabe, gente? Então eu preferi até apagar esse vídeo, porque realmente isso não pode acontecer. Realmente, eu queria tanto que o Senhor fizesse milagre na vida da minha mãe, mas isso não. Gente, eu não posso falar aqui que isso não vai acontecer, mas eu tenho que estar na posição certa com Deus para que isso aconteça, tá? Não quero falar sobre isso, né? Mas eu quero falar assim. Eu quero que Deus, ele me dê mais paciência para cuidar da minha mãe. Só que eu peço muito para Deus assim, Senhor, me ensina a cuidar da minha mãe do jeito certo. Me ensina a colocar regras para minha mãe de um jeito certo, que ela vai conseguir se controlar um pouco, que ela vai, sem eu machucar ela nas palavras, sem agredir nas palavras, sem deixá-la com medo, porque tem que ser dura um pouco. Os médicos mesmo falam, você precisa ser dura, Rosilene. Gente, de primeiro, eu dava para minha mãe dinheiro, eu dava R$ 300 na mão dela e deixava ela sair para ela gastar, sabe? E ela ia lá nas lojas, comprava vestido, comprava roupa, comprava fruta, comprava carne. Chegava aqui, ela não gostava do vestido, já queria ir lá devolver ou queria vender pagava 70, queria vender por 15. E depois ela falava, meu dinheiro acabou, chegava a chorar. E ela colocava tudo no sutiã, assim, o dinheiro, perdia o dinheiro, ficava chorando o dia inteiro, chorando. E aquilo, falava, mãe do céu, mãe, a senhora perdeu o dinheiro. Vai procurar, deve estar aqui mesmo. Às vezes estava caído no chão, aqui de casa mesmo. Mas às vezes a gente não achava mais. A roupa, ela, mãe, a senhora comprou, agora a senhora não quer mais. Mãe, não vai dar pra me dar dinheiro na mão da senhora mais. Não vai dar. Rose, mas não sei o quê. Aí outro mês eu dava de novo, porque chegava no dia de receber, ela queria, porque o dinheiro é dela, gente. O dinheiro, né, do salário é dela, mas só que é eu que pego. E tá no meu nome, tá no nome dela e tá no meu nome, no INSS tá no meu nome, porque eu sou responsável por ela, né? Ela é interditada, ela não é responsável por ela. E só que eu dava R$ 300, só que fui abaixando para 200 e ela começou a ficar muito brava. E eu falava pro médico, doutor, eu dou para ela, para ver se ela se acalma, porque eu fico com dó, o dinheiro é dela. E gente, isso me dava e isso era chamado do quê? Como que vamos chamar isso? De paciência? Isso é ser boazinha. E eu tinha que mudar isso, o médico falou, você não pode dar para ela o dinheiro. Ela tem problema, ela é debilitada, ela não tem mais mente. Uma hora ela pode ser acidentada na rua, uma hora ela pode dar dinheiro para alguém, uma hora alguém pode roubar ela na rua. Várias coisas. E você tem que fazer, é ficar com o dinheiro, fazer o que você achar que tá certo, paga, igual a gente paga aqui, faz a compra, meu marido paga a água, minha irmã paga a luz, e a gente faz aquele, né?
que aqui é bem caro, as coisas aqui é caro, gente. Aqui vem R$ 700 de luz, que eu posso até mostrar pra vocês. E é 600 e pouco de água. E não é gasto demais não, assim que a gente esbanja. Não é, a gente já tentou fazer, ligamos na Enersul, não tem jeito. Todo mundo aqui reclama disso. Então, os gastos é muito grande. Então, o dinheiro da minha mãe eu uso pro que precisa mesmo e acaba não sobrando, não sei. E aí, gente, se eu tenho algum luxo, alguma coisa, é meu marido que às vezes me faz um agrado. Mas eu fico muito triste assim no fato. Gente, o dinheirinho é dela. O dinheiro é dela. E eu já tenho essa tristeza comigo porque eu não dou mais. Esse dinheiro que eu dava, eu consegui ir tirando e tirando de 100, foi baixando para 50, de 50 foi baixando, baixando até que acabou. Não dou mais nada para ela. Porque se eu dar, ela vai querer sair. Ela não vai pegar dinheiro na mão para ficar aqui em casa. Ela vai ter que ir ali no mercadinho. Aí dali ela vai para longe. Então agora ela não sai mais. Eu consegui fazer ela não sair mais. Não dou mais dinheiro para ela. Sabe, uma vida assim, sem sentido. Só que o médico falou que eu preciso ser dura às vezes. Por exemplo, gente, o médico, ele ensina mais ou menos como é que tem que ser. Se a minha mãe colocou que boa na água, que ela fez esses dias, a paciência, as pessoas confundem a paciência. Ah, Rose, você não pode, você tem que ter paciência com a sua mãe. Mas só que nesse momento eu preciso falar para minha mãe, mesmo que ela não vai guardar isso na cabeça, mesmo que ela vai fazer isso de novo, mesmo que ela tenha esse problema, mas eu tenho que falar para ela, mãe, não faz isso, mãe, a senhora talvez poderia ter matado a gente, mãe, olha, a sua netinha é criança, talvez eu daria um pouco de água para ela, mãe, como que a senhora faz isso, mãe? Eu tenho que falar isso, gente, não é porque a pessoa tem esse problema que você não vai falar. Só que eu tenho que entender que eu falei e que ela vai fazer isso de novo. Então eu preciso ter cuidado com as coisas. Você entendeu? A culpa não é dela de fazer essas coisas. De colocar caco de vidro no arroz, já colocou tudo quebradinho, colocou agulha no ensopado, eu peguei a agulha na minha boca, ensopado de peixe. Colocou que boa na água, colocou uma barata morta dentro de um refrigerante, a gente tomou, colocou uma colher lotada colocou sal no feijão lá a ponto de você, nossa, teve que jogar fora. Coisas assim. Só que eu precisava falar, mãe, você fez isso, mãe, não faz isso. Mãe, como que a senhora... Eu fiquei falando pra ela, fiquei brigando com ela. Você entendeu, gente? Para ela pelo menos tentar trabalhar a mente, porque é um problema aqui no cérebro, para ela tentar trabalhar esse cérebro, entendeu? Ó, os médicos ensinam isso. Então, quando vocês vê aí no vídeo eu falando, mas mãe, a senhora tem que lembrar que a senhora tem esquizofrenia. As pessoas falam, nossa, você não pode. Gente, eu só tô falando para ela, mas eu sei que não vai guardar isso na cabeça. Eu sei que ela não vai, que daqui 15 minutos acabou, não vai lembrar. Vocês entenderam? Só que eu apaguei os vídeos pra não ficar o povo, sabe? E me magoa, gente. E porque eu também, às vezes, eu perco o controle, fico descontrolada e eu acabo falando coisa pra ela que não precisaria, que não deveria, eu exagero. Só que tudo isso eu converso com o médico. Tanto que quando a minha mãe tá muito agitada, tá começando a surtar, eu falo pro médico, doutor, eu tô perdendo a paciência com a minha mãe. Doutor, eu não tô conseguindo me controlar, doutor. E o médico, só de conversar com a minha mãe, ele já percebe que ela tá muito agitada. Então o médico me entende. Porque eu mesmo já falo, ai, doutor, olha, eu perdi a paciência com a minha mãe. Eu perdi a paciência com a minha mãe.
Porque olha aí, doutor, o jeito que ela tá. E aí minha mãe começa a falar. E o médico já na hora já vê. Nossa, não, eu sei, Rosilene, calma. O médico tem que me acalmar e já passa os remédios pra ela diferente. E já aquilo já dá aquela acalmada. Então, gente, não julgue sem saber. Porque talvez até eu tô, entendeu? Com a depressão, com um descontrole. E às vezes nem eu sei. E você também não sabe. Então, gente, eu tô fazendo de tudo. Eu não quero perder a paciência com a minha mãe, não. Não quero, gente. Eu fico muito triste quando isso acontece. Sabe? Comigo mesmo. Eu quero conseguir conversar com ela com jeitinho. Brigar com ela também com jeitinho. Tem como você brigar com jeitinho, sabe? Teve uma vez que eu pedi desculpa pra minha mãe. Pedi perdão. Sabe, gente? Eu precisava. Eu pedi. Sabe? Eu só não posso ficar fazendo isso todo dia. Se todo dia eu falar, mãe, me perdoa. Mãe, me desculpa eu ter falado isso. Ela vai achar, assim, que o que ela tava fazendo tava certo. Entendeu? Se eu tô pedindo desculpa. Então, eu tenho pelo menos, porque ela lembra, entendeu, das coisas. Ela tem que entender assim, a minha filha vai ficar brava se eu fazer isso. E ela sabe, por isso que ela faz escondido. Ela faz tudo isso escondido, porque ela sabe que eu fico brava. Então, imagina se eu não ficasse brava com ela. Então, gente, quando a gente fica brava, não é porque perdeu a paciência. Não, eu tô fazendo o que eu posso, cuidando da minha mãe. Tem pessoas que nem cuidam dos pais. Entendeu? Eu, eu faria de tudo pra ter minha mãe normal, sem essa doença. Faria de tudo pra mim não brigar com a minha mãe, porque tá totalmente errado um filho brigar com a mãe. O certo é a mãe brigar com o filho. Não é o filho falar pra mãe não. O normal, com a maior tristeza que eu tenho, é falar não pra minha mãe. Na hora que eu tô falando, eu não sinto essa tristeza, porque eu tô brava, né? Tô falando, eu já, né? Já tem muitos anos que eu tô cuidando dela, então eu já meio que a gente se acostuma. Mas depois de uns minutos que ela vai lá, eu vejo ela indo assim, olho pela janela, gente, me dá uma tristeza, porque, nossa, eu falei não pra minha mãe, eu briguei com minha mãe, neguei pra ela tal coisa, porque não pode toda hora. Não, toda hora não. Não, mãe, não mexe na geladeira, porque não pode ficar pegando isso toda hora. E ela baba, entendeu? Pinga assim as coisas. Perigoso babar cair, escorrer saliva na comida, então a gente tem que servir pra ela. Se ela vir mexer, a gente tem que falar, não mexe aí. Então, essas coisas, gente, entra no psicológico da gente que é filho. Mas a gente tem que falar. Ué, gente, a gente vai ter paciência como assim? Vocês não podem confundir paciência com que a gente vai deixar babar em tudo. Calma, Rosa, é sua mãe. Mas aí pode babar em tudo. Não, gente, tem calma, não é assim. Você acha que a pior coisa é dar ordem pra minha mãe? Querer fazer ela entender alguma coisa, sendo que é ela que era pra estar brigando comigo por causa de alguma coisa. Porque ela é minha mãe. Coitada. Coitada mesmo, gente, porque não é, a gente não pode falar coitada, mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? Tipo assim, tadinha da minha mãe, gente. Meu marido tá dormindo. Ontem eu tava orando. Gente, eu confesso que eu tô orando muito pouco ultimamente. Mas ontem eu na hora que eu falei, bom, agora eu vou dormir, eu vou desligar celular, vou desligar tudo, vou dormir. E eu tava sentada na cama. Eu nem ajoelhei, porque às vezes eu ajoelho, né? Mas eu só sentei mesmo. Meu marido acordou bem na hora pra ir no banheiro. Eu fiquei com vergonha, porque eu fico com vergonha quando alguém vê eu orando, sabe?
A gente não devia ter vergonha, mas eu fico. E eu sempre peço pra Deus, me dá paciência. Só que eu não quero confundir a paciência com deixar fazer tudo. Entende? Porque depois é difícil pra tirar. Foi muito difícil fazer ela parar de fazer muitas coisas. E ainda tem muito que ela pode fazer. Talvez ela quebrou, uma vez ela pegou um pau enorme e bateu na moto que tava lá fora. Quebrou. Sabe? Graças a Deus que meu marido, ele é uma pessoa que ele não se irrita, que ele entende. Porque quando a gente foi ficar junto, quando eu conheci meu marido, eu falei pra ele, olha, eu não arrumo homem, não arrumo marido, por causa que eu tenho uma mãe que tem um problema. E é muito difícil a pessoa aguentar o problema que a minha mãe tem. Porque a minha mãe vai cismar com a pessoa, vai xingar a pessoa, vai colocar em risco essa pessoa. E ele falou, não tem problema. E realmente, vai fazer 8 anos que a gente tá junto. Ele tem uma paciência, sabe? É claro que assim, quem convive mais é eu e a minha irmã, porque a gente fica aqui o dia inteiro. Ele trabalha, mas os momentos que ele tá em casa, ele nunca. Ó, a moto dele novinha, ela pegou um pau e bateu nessa moto até. Entendeu? Cortou o banco da moto com a faca. Já fez tanta coisa. Eu tô desabafando. Eu tô desabafando aqui com vocês só um pouquinho das coisas que eu lembro. Porque são tantas coisas. Entendeu? Esses dias atrás, a minha mãe falou pra minha irmã assim, pra ela, falou pra minha irmã chupar a parte íntima dela, sabe? Aí a minha irmã falou assim, que é isso, mãe? Que é isso que ela tá falando? Aí a minha mãe falou assim, ué, que tem? A Rose, que é eu, né? Minha mãe tava falando pra minha irmã. Aí minha mãe falou pra minha irmã, ué, que tem? A Rose paga a amiga dela pra fazer isso nela. Então, quando a minha irmã me contou isso, eu não fiquei nem com raiva. Eu falei, nossa, Lã do céu. Na hora eu dei risada. Mas são coisas que quem não tá dentro pra saber, é muito fácil falar assim, ó, eu não faria isso que você faz. Ó, eu não falaria desse jeito com a minha mãe. Ó, você tem que ter mais paciência. Sabe, gente? Agora, se você vê eu batendo, vê eu fazendo, aí tudo bem. Entendeu? Vocês não tem noção. Porque quando você fala uma coisa dessa, a gente se sente uma culpa tão grande. Só que isso é bom. Porque faz a gente tentar ser melhor. Tentar ter mais paciência. Levar as coisas na brincadeira, entendeu? Porque ela tem problema. Sabe? Às vezes a gente dá risada. Quando eu tô bem psicologicamente, o dia foi mais leve, entendeu? Às vezes ela fala algumas coisas, eu dou risada, porque eu tô bem.
Mas tem dias que é muito difícil, que ela tá muito agitada e ela fala muitas coisas. Quando chega no fim da tarde, a gente também não tá bem. Quando vai ver, a gente já falou que não devia. Entendeu, gente? Mas não é porque a gente quer. Então é isso. Desabafei aqui com vocês. Eu ficaria aqui mais tempo. Eu acho que espero que vocês tentem me entender. E muito obrigada pelo que vocês falou nos vídeos. Que eu apaguei já os vídeos. Muito obrigada, porque isso vai fazer eu mudar mais ainda no jeito de falar com ela, entendeu? E também não vou colocar vídeos aqui dela, porque tá certo mesmo. Tem coisas que eu não devo expor minha mãe. Isso também tá certo. Que falaram aí. Tem coisas que não tem necessidade. Eu queria poder chorar, sabe? Gente, teve uma vez que a minha mãe tava tão assim. Amanheceu tão diferente. Parecia que ela não tinha esse problema. Isso já aconteceu. É assim, surreal. Sabe? Mas é isso. Eu vou começar a fazer uns vídeos dela. Mas dela normal, assim, eu conversando com ela, pra vocês terem uma ideia, mais ou menos. Sabe? Sem ser vídeos invasivos. Sem ser em surto, não. Normal. Porque o normal dela já é todo diferente de uma pessoa normal, entendeu? Em surto já fica meio pesado, porque eu também fico nervosa. Então acho que não vai ser legal, tá? E eu certeza que eu vou orar e vou chorar um pouco. Porque eu tô com vontade de chorar. Tem um negócio aqui entalado. E eu vou chorar um pouco com Deus. Eu tô precisando disso. Mas sobre a minha mãe, entendeu? Isso é coisa minha com a minha mãe. Porque eu sinto assim, parece que eu não tô fazendo o... Eu não tô fazendo... Como é que fala? O melhor pra ela. E é só Deus pra conseguir. É isso. Beijo, gente. Desculpa ter falado com vocês sobre isso. Beijo, beijo. Vou deitar e vou orar um pouquinho. E chorar um pouquinho. Ai, gente, eu esqueci de dizer uma coisa. Comecei de novo um vídeo pequenininho. Aquele negócio lá que tava descendo um pouquinho pra mim, parou. Só saiu um pouquinho de manhã e parou. Então, no caso, ficou o quê? 3 dias, né? 3 dias e bem pouquinho. Do jeito que eu mostrei na foto aí pra vocês e só também. Essas fotos aí foram únicas, tipo assim, não aconteceu de novo, deu ir no banheiro, porque senão eu teria tirado outra foto, entendeu? E não teve. Só foi essa vez aí da foto. O que será isso, gente? Tomara que seja algo hormonal, entendeu? Porque eu não posso engravidar, não, gente, pelo amor de Deus. Isso não pode acontecer.